Há 40 anos, eu, Amira Khalili, e o ativista Carlos Seabra, entre outros companheiros e companheiras, fundamos no Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo, neste auditório. Fundamos o Cineclube no Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo, neste auditório Vladimir Herzog. Éramos jovens, éramos refugiados e filhos de refugiados árabes e judeus, palestinos e israelenses. Jovens brasileiros e estrangeiros naturalizados que acreditavam no poder da palavra, da imagem, da arte e do jornalismo para combater as desigualdades, os sofrimentos e as injustiças. Aqui, neste auditório Vladimir Herzog, que mais uma vez nos acolhe e cujo nome homenageia o jornalista torturado e assassinado pelo regime militar brasileiro durante a ditadura, protagonizamos importantes ações que fizeram parte da história progressista deste país em defesa dos direitos humanos, do direito ambiental e dos direitos políticos. Hoje estamos aqui novamente, 4 décadas depois, no auditório Vladimir Herzog. Neste ato de relançamento do livro Genocídio Isola Israel, desafio a criar o Estado da Palestina de Nathaniel Braia e Nilson Araújo de Souza, em promoção conjunta dos sindicatos dos jornalistas e dos escritores do Estado de São Paulo, com a participação de lideranças sindicais, entidades representativas, lideranças comunitárias, religiosas, políticas, jornalistas e ativistas. Estamos aqui para registrar na história que não ficamos calados e não negligenciamos os fatos. Neste ato pelo cessar-fogo, já e permanente em Gaza, e pelo fim do massacre do povo palestino. As práticas hediondas de crime contra a humanidade, como a tortura que assassinou o jornalista Vladimir Herzog, têm sido utilizadas pelos sionistas há 76 anos para aterrorizar os palestinos. A grande imprensa tem destacado com vigor e repetidamente que o Hamas sequestrou civis inocentes, porém não conta o outro lado dessa história. Não conta porque o Hamas o fez e não esclarece o seu objetivo de trocá-los sãos e salvos pelos sequestrados e torturados prisioneiros de guerra palestinos. E, especialmente, resgatar os corpos sem vida dos que já foram martirizados, cujas famílias ainda não puderam enterrá-los dignamente. Nas prisões israelenses, há hoje mais de 9.300 prisioneiros de guerra, sem contar os detidos em Gaza, que chegam aos milhares e estão sujeitos à política de desaparecimentos forçados nos campos. Mais de 3.400 prisioneiros palestinos estão em detenção administrativa sob o pretexto do chamado arquivo sequestro, muitos dos quais são mulheres e crianças. Segundo organizações especializadas, esse número nunca foi alcançado na história. Para lembrar ao mundo que o caso das prisioneiras e prisioneiros palestinos já se arrasta há mais de décadas, desde 1948. Apesar disso, o mundo continua a ignorá-los e a tortura sistemática que são submetidos, que se intensificou de forma terrível desde o início desse genocídio, em outubro do ano passado. As autoridades do serviço prisional israelense cometeram crimes horríveis contra os nossos prisioneiros e prisioneiras, violando todas as cartas internacionais, a fim de matá-los e desumanizá-los, de acordo com dezenas de testemunhas de equipes jurídicas e de prisioneiros libertados após cumprirem suas penas. As famílias dos presos políticos palestinos, homens e mulheres nas prisões de ocupação israelense, apelam às organizações jurídicas e humanitárias da comunidade internacional e à Cruz Vermelha Internacional para que se comprometam a cumprir suas responsabilidades legais e humanitárias e ajam urgentemente para proteger seus entes queridos detidos nas prisões da ocupação israelense. A detenção administrativa foi usada pela primeira vez na Palestina pelo mandato colonial britânico e depois adotada pelo regime sionista. Agora é usada rotineiramente para atingir os palestinos, especialmente líderes comunitários, ativistas e pessoas influentes em suas cidades
campos e vilas. Embora, segundo o direito internacional, esse tipo de detenção, sem acusação, só possa acontecer por razões urgentes de segurança, Israel a usa como método de rotina para suprimir a sociedade e a atividade palestina. Emitidas por até 6 meses consecutivos, as ordens de detenção administrativa são indefinidamente renováveis e permite que os palestinos, incluindo crianças menores, estejam passando anos presos sem acusação ou julgamento sob detenção administrativa. A detenção administrativa, como todo o sistema prisional israelense, é uma arma colonial destinada a atingir a resistência palestina e isolar os líderes da luta do povo palestino. A história se repete quando nos omitimos e negligenciamos a dor do outro. Assim como a família de Vladimir Herzog empreendeu sua saga para provar o destino de seu mártir, cujo sangue derramado, como de muitos outros que tombaram, foi o custo para a conquista do Estado Democrático de Direito. Nós, palestinos e palestinas, fazemos esse chamamento para a verdade revelada através das lentes e câmeras de nossos mártires jornalistas. E conclamamos pela defesa dos jornalistas desaparecidos e sequestrados pelo terror sionista para que sejam protegidos e imediatamente libertados. Aqui, no auditório Vladimir Herzog, com as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa, mais uma vez escrevemos a história deste país em solidariedade à nossa justa causa palestina, que é a causa dos direitos humanos e ambientais, em memória aos que morreram nos cárceres torturados e aos que sofreram e ainda sofrem os traumas e as dores das injustiças e crueldades a que nenhum ser humano deveria jamais se submeter. Tortura nunca mais. Tortura nunca mais. Palestina livre do rio ao mar.